Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do Dr. André Barbosa Nunes. Ele é psicólogo, trabalha em dependência química, foi coordenador em centros de recuperação e atualmente trabalha com orientação às famílias de dependentes químicos, atendendo em seu consultório. E estamos falando hoje de um tema muito pertinente, é a família e a internação, comunidade voluntária, involuntária, compulsória, que tipo de internação que a família precisa procurar, os cuidados que ela precisa ter, os sentimentos que geram nesse momento de deixar o filho aqui ou ali e como a família deve dar continuidade para diminuir os vários sentimentos que vão surgir. Não tem como, porque se a família não participar de um programa, como foi bem colocado pelo Dr. André, realmente vai ficar muito difícil a recuperação de ambos os lados, tanto para a família como para o dependente químico. Portanto, se você tiver dentro da sua família um dependente ou mesmo aquele que já está se tornando um usuário abusado, fique muito atenta, porque você também tem que procurar esses locais para saber como conduzir essa situação. Portanto, se no dia de hoje você está tendo alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail programabc@netserviços.com.br ou pelo hotline 11 973 18 84 36. Nós temos uma especialista que fica nesse telefone e ela pode tirar todas as suas dúvidas. E principalmente, se hoje você está tendo alguma dúvida, ligue hoje mesmo. Correto, André? Sim, é verdade. Porque nós temos também, desse nosso lado aqui, uma outra especialista que fica atenta, porque passar um telefone, o nosso e-mail, o nosso hotline, para quem não tivesse conhecimento, ficaria muito difícil. E a família precisa desse suporte, de alguém que consiga entender o que a família está dizendo. Sem dúvida, e essa pessoa é fantástica. Sim. Nós chamamos de tia Lu. Sim. Pois é, André, você estava abordando um lado aqui muito interessante, que é esses sentimentos que geram na família. E é normal, e você fez uma colocação que não deu quase para explorar no primeiro Sim. bloco, mas agora dá para explorar mais. Porque uma vez que, e a gente ouve, e com certeza você tem esses casos, Sim. que mesmo no decorrer de estadas de meninos em comunidades involuntárias, muitos saiam com uma revolta muito grande. E geralmente, muitas dessas pessoas, não é tão geralmente, mas Sim. muitas das pessoas que vão para esses locais, a família ainda tem uma preocupação de levá-lo para a sua casa, ou por ter sido um tempo de 4 meses, Sim. ou por ter sido no máximo 6, sem um processo de inserção social, sem um processo de vir acomodando, convivendo, sentindo como o seu ente está se comportando, porque não dá para tirar abruptamente de um local e vir para o convívio Sim. familiar. Então, elas procuram uma comunidade voluntária e quer que haja uma ressocialização de uma forma homeopática. E digo isso porque eu recebo, às vezes, Sim. e até nem muitas vezes concluindo o tratamento, porque a família percebe o sofrimento, ou o filho falou entre linhas, me tira daqui, porque tem locais, nem todos os locais são tão acolhedores. E quando nós recebemos esse jovem, ele está com o coração num sofrimento muito grande, diz que não perdoa a mãe, não perdoa pai, enfim, não perdoa ninguém. Existem casos de pessoas que perduram esse sentimento e outros, como você disse, que no decorrer Sim. de mais um tempo na comunidade voluntária, ela vai se conscientizando, ela vai ouvindo depoimento de outros meninos que até já passaram por um processo sofrível e que já aceitaram. E ela acaba, assim, entendendo, foi melhor, poderia estar morto, poderia estar preso. Muito bem, me cite ou me conte casos que com certeza você já teve. Quero saber o desfecho, tanto para o jovem como para a família. Tem jovens que questionam a família de que como foi ruim ter passado pelo resgate da maneira que foi conduzida até a comunidade. O que nós orientamos sempre para a família? Seja clara. Foi a última alternativa que eu precisei utilizar. Você não me deu uma outra alternativa. A partir disso, claro, esse resgate,
esse movimento da internação involuntária tem que ser feito também por alguém que seja especialista. Muito Alguém importante que tenha isso. capacidade para poder fazer isso. Uma empresa que tenha regulamentação, uma empresa que seja credenciada com os profissionais que vão fazer o procedimento. Geralmente com um enfermeiro. Enfermagem, em alguns casos até médico, para que possa acompanhar. E que essa empresa seja clara com a família antes dos procedimentos, esclarecendo como vai ser a conduta, caso ele ou dependente seja mais agitado, quais os procedimentos, para que isso não seja de uma forma agressiva. Tem que ser de uma forma enérgica, é algo que, por ser contra a vontade, precisa de ser algo mais enérgico, mas não de maltratar, não agressivo. E tem comunidades que fazem internações involuntárias que também oferecem para a família. Olha, não se preocupe, eu tenho um carro de passeio, mandamos o pessoal, não há problema nenhum, fique tranquila que nós vamos fazer o resgate. Desconfie, a família sempre tem que desconfiar. Porque se você tem profissionais, você tem a quem cobrar. Se você tem uma empresa regulamentada, ela tem um parâmetro a seguir. Quando você faz de uma forma que não tenha isso, você corre o risco de soluções imediatas, agressivas, ruins. Então, isso a gente orienta a família antes do procedimento. E o dependente, quando chega, a gente vai trabalhando com ele para que sensibilize ele. Você viria para cá, para uma comunidade, se a sua família tivesse feito isso? Ah, eu viria, eu tomaria outra atitude. Mas por que não fez antes? Porque isso não aconteceu. E tem que ser feito um trabalho para que esse dependente comece a observar todo o comportamento dele, tudo o que a família talvez já tenha ofertado a ele de ajuda e ele tenha recusado. Para que sensibilize para mudar essa revolta, esse questionamento de que a família fez essa atitude. E tive casos de que chegou chantageando a família, dizendo que iria fugir, que iria se matar, que depois que saísse dali ia voltar ao uso de drogas, que ia ser pior. Tudo para sensibilizar a família ou até mesmo chocar a família para que ela mudasse ali o pensamento, a atitude dela. E a família, ela tem que ser clara, não gerar expectativas, não prometer algo e também não usar de recursos dizendo você merece, você faz isso comigo, porque tem famílias que às vezes soltam a revolta dela com o dependente. E nesses anos de trabalho, desde 2002, pude, algumas vezes, falo isso com muita clareza, de que dependentes de famílias saírem glorificadas pela atitude, que apesar de drástica, apesar de ser extrema, como costumo dizer, tiveram resultado. Porque não é só a abordagem da internação involuntária, não é só o resgate, é um decorrer de um tratamento, que pode começar numa comunidade involuntária e que pode dar continuidade, com certeza, a uma comunidade voluntária, onde ele possa passar por esse processo de socialização, onde ele possa estar mais próximo à espiritualidade, estar mais próximo com outros sentimentos não vividos anteriormente, que é ao longo dos tempos, ao longo do prazo de um tratamento maior. Não dá para ser imediato, nem com o dependente, nem com a família. Perfeito. A sua experiência fica pautada em comunidades voluntárias ou também em involuntárias? Mais involuntário. Mais em involuntárias? Então você tem mais casos para nos contar, porque às vezes eu pego o sujeito, ele fala, na primeira visita que meu pai foi, minha família, eu já fui para cima deles. Você já teve caso assim do filho querer agredir a família ou o pai? Do próprio dependente agredir o pai. Isto. E aí tem que ter uma intervenção profissional para que isso não aconteça no momento e trabalhar com a família de que não é o caminho certo do dependente, não está correto ele fazer isso, agredir o pai, por exemplo, e também trabalhar com o dependente que não é o caminho para ele ter acesso à família. Como a gente havia comentado no outro bloco, a família tem que se engajar no tratamento. Estar internado, já foi resgatado, quer dizer que ele precisa dar conta de encarar aquilo que está ali na sua frente, o que está presente para ele. E a agressividade é um caminho que vai afastá-lo da família, que ele também precisa da família para retorno social, para a vida dele.
Então, a gente orienta o dependente nisso, que não é o caminho, e que a família também compreenda esse movimento. Que às vezes a família entende isso como que deu errado que eu fiz a atitude, deu errado ter solicitado a internação involuntária. Então tá pior, então vou tirá-lo. Não é isso, tem que sensibilizar que faz parte, pode ser uma extremidade dele, aquela agressividade. Não é o correto. E chega a acontecer casos assim, da família se arrepender e declaradamente chega e falar isso a vocês, me arrependi, vou tirar no meu filho, interna essa semana, na semana seguinte já está retirando. A família, na verdade, não tem esse arrependimento de imediato uma semana, até ter o primeiro contato da visita. A família, às vezes, usa outros recursos para dizer, vamos dar uma chance. Ele disse que vai se cuidar, que ele vai fazer diferente, e aí a família, embargada com sentimentos de culpa, faz a vontade do dependente. E isso acontece muitas das vezes. Acontece. E em outros casos, quando não acontece, quando a família consegue ter confiança. Confiança no tratamento, confiança nos profissionais, confiança de que aquilo é uma fase, é um momento, que é necessário, é doloroso, mas é necessário. E a família consegue se manter resistente ao próprio apego do dependente. Caramba, é um trabalho realmente involuntário e a gente vê que é mais trabalhoso do que se imagina. Sim. Porque todo esse acompanhamento que você está assim colocando que vocês precisam nortear o paciente, mesmo porque cada um é com muito cuidado, porque geralmente também eles vêm com outras comorbidades. Sim. Quais as comorbidades que mais vocês assim assistem, independente da compulsividade, que essas pessoas acarretam? Porque começa já com essa teimosia pela falta, toda essa negação. Sim. Então, já está muito difícil, não é? Em termos de personalidade. Geralmente são pessoas que oscilam muito, um momento quer, outro momento não quer, mas deve existir algum tipo, que nem você colocou, o comportamento, no caso, o antissocial, Sim. a sociabilidade. Quais são esses transtornos que você poderia citar mais detectável para essa parcela de pessoas que vão para a involuntária? A grande parte das comorbidades são as de humor, ou o residente ele tem uma alteração depressiva ou eufórica. Esse é o mais comum do que acontece. Os casos mais extremos, mais difíceis também de se lidar, são as alterações de pensamentos, próximas, às vezes, de comportamentos aí, muito parecidos com uma esquizofrenia. E aí se torna mais difícil, porque se não existir um acompanhamento psiquiátrico específico, você não consegue dar um suporte para um tratamento. Esses são casos mais direcionados, casos mais específicos. Claro que um comportamento antissocial, ele está, às vezes, do próprio dependente em negar as próprias regras que nunca existiram na família, a negar as regras que nunca foram ensinadas, nunca foram adquiridas no percurso da vida dele. Então, isso vai progressivamente aumentando a sua personalidade de não aceitar, às vezes, o que vem do outro. Esse outro não importa, às vezes, se é a família, se é o tratamento, se é o profissional. Isso acaba sendo mais duradouro ali o processo de sensibilização, porque não tem como se absorver um tratamento se você não se sensibilizar a ele, se você não estiver próximo a ele. E durante assim, lógico, eu acredito que no primeiro momento ele deve ser medicado, porque ele não aceita, ele precisa ser sedado, ele precisa dormir, ele precisa descansar, precisa ficar menos irritável, uma vez que acompanha esse tipo de transtorno. Por quanto tempo vocês permanecem com a medicação? Sendo assistido pelo psiquiatra, ou pelo neuro, como é que vocês têm essas etapas? Na verdade, a medicação ela por um momento de auxiliar no tratamento. Se ele tem alguma alteração de pensamento ou de humor, somente o acompanhamento dos profissionais para que possa assistir numa entrevista, numa terapia, numa reunião, numa atividade, isso acaba sendo insuficiente.
a medicação também não pode ser demasiadamente forte, porque você não pode aliená-lo somente numa sedação. Tem que ser isso muito dosado. Mas senão não vai participar. Sim. Costumo sempre dizer que, a princípio, isso no primeiro mês, vamos dizer assim, nas primeiras 3 semanas, que é a mais difícil, o ritmo de atividade dele é de um ritmo mais tranquilo. Ele não vai participar efetivamente de toda uma rotina. Então, nessa fase, a medicação, vamos dizer que ela é 70% do tratamento. Ela participa, age de maneira maior. E a terapia, as reuniões, as outras atividades terapêuticas são 30%. Passando essa fase inicial, isso vai se invertendo no papel, onde a espiritualidade, os profissionais, a terapia, as reuniões, os grupos, toma-se aí 70% desse tratamento. E, em muitos dos casos, quando não existe uma alteração psiquiátrica, ele, por fim, se torna aí 100% terapêutico. Vai se evoluindo dessa forma. Vai havendo uma baixa, sem dúvida. Sim. Ele vai se envolvendo com as atividades, vai pegando outras ferramentas, vai participando mais. Mas tem casos em que a pessoa tem necessidade da medicação, correto? Sim, e aí se trabalha com a necessidade de manutenção. Não é mais uma necessidade aguda, não é um princípio de que você precisa lidar aquilo como apagar um fogo, e sim fazer uma manutenção, que isso acontece como um auxílio. Não pode ser uma ação principal, é um auxílio durante até a vida futura do próprio residente. Perfeito. Existem casos de pessoas que já tiveram inúmeras internações, principalmente aqueles que vão para uma involuntária. Você já viu casos assim de repetições, de tentativas, porque é incrível, mas a gente, às vezes as pessoas perguntam, existe um modelo para tratamento? A gente sabe, o próprio NIDA já diz. Sim. Lá, primeiro, né, primeiro princípio, não existe um modelo único para tratamento para a dependência química, não existe. Correto. Então a gente tem que personificar, utilizar na totalidade as coisas que são interessantes. Hoje a gente sabe que até a terapia comportamental cognitiva Sim. acaba trabalhando com maior facilidade certas crenças, certas maneiras de pensar para gerar sentimentos e atitudes novas. É por aí, Sim, correto? Vocês têm essa ferramenta também. Vocês lidam com essa terapia? Porque a terapia comportamental ela pode trabalhar, às vezes, com algumas crenças inadequadas do próprio residente e trabalha também com algumas crenças inadequadas da própria família. Perfeito. E como você havia dito agora, Cláudio, que não existe um modelo específico de salvação para os dependentes. Não é hoje a comunidade, a espiritualidade, os profissionais, a junção de vários recursos favorece de maneira melhor um tratamento. Você já ouviu, finalizando a pergunta, às vezes eu faço uma pergunta meio complexa. Então, você já pegou pessoas que chegam para você e falam assim, caramba, mas eu já não aguento mais, já fiz 10 internações voluntárias, já fui em 4, 5 involuntárias, o que está faltando, o que precisa acontecer? Então a gente já viu pessoas que de repente pararam porque a família colocou um tempo fora, ou a esposa falou, estou indo embora, ou pessoas que disseram, eu fui para uma religião, agora estou bem. Outras que foram para um grupo de autoajuda, ficou bem. Sim. Outras que só passaram uma única vez, também está bem. Outras com as inúmeras explicações. Portanto, não existe uma coisa lógica, racional. Mas e para essas pessoas que... Eu te falo isso porque eu tenho Sim. pessoas assim que tiveram 10, 15, 20 internações, voluntárias, involuntárias, e me fala, né, o que eu faço, porque eu gostaria de ter esse caminho. Já estou desistindo. Já ocorreu casos de pessoas falarem isso a você ou para a sua equipe? Sim, casos de que assim, eu não consigo, eu já tentei de outras formas e não deu certo. E aí você pode trabalhar, Cláudio, assim, o que é dar conta de não dar certo, né? Porque quando as coisas acontecem, quando aquilo caminha de uma forma positiva, você acaba dando um jeito de dar conta. E o que é viver não dando certo?
o que significa para o dependente, para ele não dar certo. E o que está faltando, na verdade, muitas das vezes, se ele está próximo dele. Porque muitas das vezes as internações, a desculpa são os outros. A desculpa é o externo. Ele não se está próximo dele. Às vezes até um discurso de dizer assim, para se eximir dele a responsabilidade. A cada pessoa, ela é responsável, ela tem que dar conta da sua própria vida. Ser dependente, tem que dar conta de ser dependente. E não ser dependente, como é dar conta disso? E tem pessoas que têm medo de assumir essa responsabilidade. Tem medo de encarar de ser responsável por si mesmo. E isso é um trabalho que demanda um acompanhamento mais específico, demanda acompanhamento mais objetivo com o próprio dependente. A coisa é complexa, viu? Porque às vezes eu tenho pessoas assim, com nível universitário, que teve um casamento, Sim. teve uma estrutura econômica boa, bens materiais e perdeu tudo e simplesmente desistiu ou não acredita, não é? Eu vou ficar ainda um pouquinho com a colocação do pastor para essas pessoas que já fizeram inúmeras tentativas e explicam racionalmente, juntando as peças, porque pensam, né? Sim. Eles têm muitas respostas. Eu fiz isso. E aí eu falo, mas você não fez uma coisa, aquilo que o pastor disse de início, não entregou totalmente a Deus, ou não tem uma fé. Aí é complicado, porque mesmo ateus, que eu já ouvi falar, aliás, na literatura de Alcoólicos Anônimos, o presidente da Associação de Agnósticos, por ser um dependente químico, ele foi para o programa de AA e se torna uma das bandeiras e adere nesse modelo espiritual. Então, às vezes, eu vejo que quando se esgota os recursos humanos, quando se esgota, como o pastor disse, a tecnologia, a palavra que alcança o seu íntimo, dobra o joelho, peça a Deus, que eu acredito que é só por um ato de misericórdia, onde o ser humano, ele busca na reminiscência de um inconsciente muito mais espiritual e coletivo, a essência de uma verdade que não é dita pelo homem, é de uma inspiração divina. E é nesse momento que muitos são tocados. Essas explicações estão num livro de James William, As Variedades das Experiências Espirituais, onde se esgota os recursos humanos, o homem consegue buscar a Deus. É verdade. Mas é difícil. Então eu acredito que é nessa hora que ele tem que levantar a bandeira. Hoje a crença, a fé, é o maior caminho de recuperação. Porque você pode entregar a sua vida a Deus e renovar-se para um novo caminho, para uma nova vida. Como é bom ter esperança. É verdade. Não é? E vejo que é por aí. Pois é, teria aqui mais umas perguntas aí para fazer, mas eu estou vendo que o nosso tempo não vai dar. Então, bem rápido. Assim, hoje a gente está vendo essa demanda do crack tomando conta, pais desesperados, é mãe que tranca filho, acorrenta. Enfim, a gente vê também pais, agora há pouco tempo a gente ouviu um pai matando um filho e vice-versa. É um momento que deveria estarmos mais atentos, toda a sociedade, em termos até de política, em termos de políticas públicas, em termos da saúde, em direção, principalmente, ao crack. Bem rapidinho, como é que você vê isso? É um assunto amplo que deveria ser discutido de maneira mais enérgica. Não uma maneira de propaganda, de achar que um tratamento é uma politicagem ou é uma forma de lidar. As pessoas deveriam discutir meios de se cuidar, porque o crack hoje é um problema de saúde pública, como é o álcool. Isso está na porta hoje, no nosso dia a dia. Não é uma coisa que consiga se esperar amanhã. Então, discutir modelos de tratamento, discutir com profissionais formas de como lidar isso, tratamento voluntário, quando a pessoa consegue buscar ajuda, involuntário, quando os recursos cessaram. Claro, um parâmetro da lei, que isso também não viola os direitos de cada um, mas é um problema que é emergencial, que precisa ser discutido por política,
por profissionais, para dar conta da demanda que existe. Perfeito. 1 minuto para você mandar uma mensagem ao nosso telespectador. A todas as famílias, nunca duvide de que existe a esperança de mudança. Dias ruins passam, as dificuldades às vezes são enormes para que possa se encarar. Busque ajuda. Busque ajuda para o seu dependente, busque ajuda para a família e aposte de que amanhã as coisas podem mudar. Nunca perca a fé. Parabéns. Muito obrigado pela presença. Foi muito bom. Exploramos hoje você. Muito obrigado. Obrigado, doutor. É muito bom conversar com pessoas do ramo, pessoas que vivem essa situação. E dizer para você, assinante, que esse programa tem apoio na nossa casa, da instituição Cláudio Amâncio, que dá apoio à família, os codependentes e também aos dependentes químicos. Tem o apoio da Igreja Batista Betel, através da palavra amiga do pastor Getúlio, do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço e Paisagismo Vivo de São Caetano, que nos manda semanalmente esses ornamentos, que um deles vocês levam logo mais. E dizer a você, especialista, que gostaria de participar desse programa, falar sobre família, falar sobre os modelos teóricos, os modelos práticos na recuperação, no apoio da família no dependente químico, mande um e-mail, entre em contato conosco, que nós convidamos você e vocês, grupos anônimos de todo o nosso território, que também está convidado através dos seus precursores, daquelas pessoas que têm o dom da palavra, venham trazer uma palavra para o nosso telespectador. Agradecemos a sua presença e até o próximo programa. Foi muito bom.